Meus amigos e amigas, muito boa noite para todos e todas, né? Nós estamos aqui para mais uma aula da Escola da Fé. Quem está acompanhando a Escola da Fé já percebeu que nós estamos estudando aí os 7 sacramentos da Igreja, que são fundamentais, né? É pelos sacramentos que a graça de Deus chega até nós, né? Eu tenho um livro sobre os sacramentos, quero até mostrar aqui, porque eu gosto muito do que significa a capa desse livro, né? Você vê na capa desse livro uma coisa muito interessante, né? Você vê o cordeiro imolado, que é o símbolo de Jesus Cristo, e você vê 7 veios de sangue descendo do cordeiro imolado. Esses 7 veios de sangue são exatamente os 7 sacramentos. Então, esta foto significa muito bem o que significam os sacramentos. Dali, da cruz de Cristo, da morte dele, o seu sangue desce, é como que um rio de graças que, então, nós recebemos. Na primeira aula sobre os sacramentos, nós já conversamos sobre os aspectos, assim, vamos dizer, básicos, doutrinários do matrimônio. Hoje, nós vamos continuar analisando outros aspectos. Mas antes, primeiro, vamos rezar, pedir a Deus, né, que o Divino Espírito Santo ilumine a nossa inteligência para compreender as coisas de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar a nossa conversa de hoje mostrando um livro que é da editora Canção Nova, exatamente sobre a vida familiar, que envolve também matrimônio, né? A cura dos relacionamentos familiares. Está aqui, olha. A cura dos relacionamentos familiares. Não só marido e mulher, mas também os pais e os filhos. Quem escreveu esse livro é alguém que é consagrado da Canção Nova, que trabalha muito com cura, libertação, né? O Ricardo Ida, né? E a sua esposa Luciane Ida também, né? Aqui tem a foto dos dois, muita gente já conhece, que ele aparece muitas vezes na programação da Canção Nova, e aqui eles dão orientações importantes, né, sobre a cura, né, do relacionamento, porque muitas vezes nos conflitos dos casais, há coisas que precisam ser curadas ali, traumas, medos, angústias, ofensas, perdão que precisa ser dado, né? E também no relacionamento com os filhos. Muitas vezes os pais humilham os filhos ficam revoltados contra os pais. Então, sabe, às vezes existem, por exemplo, brigas que depois, às vezes, um fica sem falar com o outro. Então, é muito importante essa cura dos relacionamentos. Daí, recomendo esse livro do Ricardo. Quem conhece o Ricardo sabe, né, do bom trabalho que ele faz. Bom, depois eu quero mostrar outros livros que eu já tenho mostrado aqui, que alguém possa querer aprofundar aí, né, esse estudo. Mas vamos lá, continuando aí então o sacramento do matrimônio. Eu começo colocando o seguinte: quais as disposições para receber o sacramento do matrimônio? Eu já falei na aula passada de coisas básicas do matrimônio. Aqui eu estou continuando a nossa reflexão. Quem não assistiu à aula anterior, seria bom assistir para poder entender tudo que nós vamos colocar. Então, quais as disposições que são necessárias para a pessoa receber bem
o sacramento do matrimônio, para não ter o risco de, quem sabe, mais tarde, amanhã, o próprio tribunal da igreja declarar que um determinado casamento foi duro, não valeu. Bom, o que torna válido o matrimônio é o consentimento livre e pleno dos cônjuges, né? O que significa não sofrer constrangimento para se casar, chantagem, medo, ameaça, violência, engano, ignorância, entende? Muitas vezes o tribunal da igreja declara que um casamento não valeu, né? Porque houve muitas vezes alguma coisa desse tipo. Alguém às vezes se casou por medo, ou então casou enganado, ou casou chantageado pelo outro, né? Não sei, às vezes até casos de violência, de engano, né? E às vezes, falta de conhecimento do outro, que o tribunal chama de erro de pessoa. O que é o erro de pessoa? A pessoa pensa que está casando com uma pessoa, está casando com outra, né? Por quê? Porque a pessoa se mascarou, se enganou quem era, né? Mostrou muitas vezes que era uma pessoa honesta, correta, trabalhadora, depois que casa, percebe que não é nada disso. Isso chama-se erro de pessoa, né? Bom, e também é essencial não ser impedido por uma lei natural ou uma lei eclesiástica. Por exemplo, lei natural, né? A igreja, por exemplo, diz o seguinte: um casal que, por problemas de saúde, não consegue ter o ato sexual nenhuma vez, esse casamento não pode ser celebrado. Por quê? Porque o casamento tem duas finalidades, unitiva e procriativa. Entende? Tanto é que o sacerdote pergunta, aquelas 3 perguntas que o sacerdote faz para os noivos. Primeiro, vocês querem se casar? É de livre, espontânea vontade? Ninguém aqui está enganado, está iludido. Segundo, vocês prometem um ao outro amor e fidelidade, é por toda a vida que o prometeis. Terceiro, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja. Então, se não houver um consentimento, sim, esses 3 sims, né, que os cônjuges dizem no altar, se não houver isso, o casamento pode não ser válido, entende? Então, se faltar essa liberdade, né, nesse consentimento pleno, o casamento pode não valer. É por isso que muitos casais que se separaram entram no tribunal da igreja, muitas vezes o tribunal declara que o casamento não valeu. É preciso entender que a igreja nunca anula um casamento. Se o casamento foi válido, nem o Papa pode anular. Mas a igreja, o tribunal da igreja, os 3 juízes que votam a sentença final, eles podem declarar: não, esse casamento não aconteceu. Não houve o vínculo, né? Jesus fala: não separe o homem o que Deus uniu. Mas às vezes Deus não uniu, porque faltou o ingrediente dessas condições que eu coloquei, né? Então, veja bem, no casamento cada um vai dizer: eu te recebo por minha mulher, eu te recebo por meu marido. Então, esse consentimento que liga os esposos entre si, né, encontra o seu cumprimento no fato de os 2 se tornarem uma só carne. Aquilo que Jesus disse, né? Os 2 serão uma só carne. Isso está lá no livro, já no Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Quando Deus criou o homem e a mulher para que a humanidade existisse, Deus então instituiu o casamento, que Jesus depois elevou à dignidade de sacramento. Vai lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 8, Jesus então, não separe o homem o que Deus uniu. Isso não está lá no Gênesis. No Gênesis 2,24, apenas Deus fala para os 2, o homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Aí Jesus completa: não separe o homem o que Deus uniu. Quer dizer, se o casamento foi válido, não pode haver separação. Mas muitas vezes não foi válido.
E o que dói hoje é o seguinte, muitos jovens se casam hoje sem preparação. Hoje a igreja exige, né, o curso de noivos para celebrar o matrimônio, mas infelizmente o curso de noivo ainda é pouco, né? Muitas vezes é um final de semana, ou às vezes 2 noites, às vezes uma noite só. Então não chega a haver uma reflexão profunda. Então, infelizmente, muitos noivos vão para o altar sem saber bem o que está fazendo. A responsabilidade que vai assumir amanhã como pai, como esposo, como esposa, entende? Então, tudo isso preocupa muito a igreja. Então, para receber o sacramento do matrimônio, o casal precisa o quê? No mínimo, ser batizado. Tem que ser crismado? Não. É bom que seja. É bom que tenha feito a primeira comunhão. Mas, no fundo, o que a igreja não abre mão é que o casal seja batizado. Às vezes, até batizado numa outra igreja, que não é a igreja católica, mas que a igreja reconhece o batismo como válido. Há uma série de denominações protestantes que a igreja reconhece que o batismo é válido. Então, aí quando acontece o casamento misto, um católico, né, e um protestante que é batizado, a igreja pode validar o sacramento, né? Coloca algumas exigências, né? É o chamado casamento misto, um católico e um não católico. Aí o casamento misto exige, a igreja católica exige dos dois algumas coisas. Por exemplo, primeira coisa, que a parte que não é católica prometa para a igreja que não vai querer mudar a fé da parte católica, do cônjuge católico. E segunda coisa, né, que eles prometem educar os filhos na fé do Cristo e da igreja católica. Já que querem se casar na igreja católica, né, então educar os filhos na fé católica. E tem outras coisas que a igreja pode autorizar, mas aí com uma análise muito criteriosa do bispo. Bom, por outro lado, é necessário, né, que o casal tenha condições profissionais e financeiras de construir uma família. A família vai ter despesas, vai precisar de uma casa, para morar, vai ter que pagar aluguel, vai ter que fazer todas as despesas. Então, é claro que o casal precisa ter uma condição profissional, pelo menos um dos dois, uma condição financeira mínima, né? Porque tem aquele célebre provérbio, né, do povo, né, onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Isso é dureza. Falta o pão, todo mundo briga, um culpa o outro, e no fundo, ninguém tem razão. Então, é preciso uma preparação, não só humana, espiritual, mas também profissional financeira. Entende? É claro que o casal não precisa, vamos primeiro construir a nossa casa, vamos primeiro juntar dinheiro. Não, também não precisa isso. Eu me lembro que quando eu casei com 22 anos, eu não tinha casa, mas eu estava empregado, então eu podia alugar uma casa pequenininha. Lembro muito bem, lá em Itajubá. A casa tinha 2 quartinhos, uma sala, uma salinha, uma copa-cozinha e banheiro. Pronto, era isso. Pronto, casamos. Nós dois com 22 anos de idade. Logo nasceu, um ano depois nasceu o primeiro filho. E aí eu fui melhorando a minha vida financeira, porque fui estudando, sendo promovido, algumas coisas, e pronto. Então, não precisa também esperar muito tempo para casar. Hoje eu percebo que o pessoal está deixando muito tempo. Qual é a vantagem em se casar cedo, desde que tenha condições? É que você, né, cria os filhos no tempo que você está moço ainda, você está ágil. Por exemplo, hoje eu estou com meus 5 filhos, todos eles casados, já tenho netos, já tenho os filhos, os netos na faculdade. Por quê? Porque eu casei cedo. Então, você aproveita as suas energias de jovem, né, para educar seus filhos. Então, é uma vantagem casar cedo.
Agora, lógico, sem pressa, sem as mesmas condições que eu estou colocando aqui, né? Então, o lar é a primeira escola da vida cristã, uma escola de enriquecimento humano. O lar não é só para os filhos, né? Uma escola de virtudes, não, mas também para o casal. Né? É uma escola de enriquecimento humano. Quando Deus diz para o casal, crescei e multiplicai, esse crescer, o que é? É cada um fazer o outro melhor. É uma escola de enriquecimento humano. Não é? Para você compreender o outro compreender você, a gente ter harmonia, é preciso o quê? Ter um bom relacionamento, ter um bom diálogo, saber perdoar, saber passar por cima de certas coisas. Não é? Então, tudo isso é muito importante na vida do casal. Aqui, nessas nossas aulas, são muitos aspectos que a gente teria que levantar. Eu vou colocando aqui aos poucos alguma coisa para a nossa reflexão. Quero lembrar você que não se esqueça da Canção Nova. Né? Eu sempre tenho que lembrar isso daqui. Por quê? Porque a Canção Nova, você sabe, não tem outra ajuda a não ser a sua ajuda. A Canção Nova não é uma ONG que recebe dinheiro do governo, recebe dinheiro de fora. A Canção Nova não, né? Ela vive daquilo que recebe de doação. E olha, gente, que maravilha, né? Eu me lembro que o Padre Jonas, lá mais de 40 anos, quando ele começou a Rádio Canção Nova, a rádio, ele dizia, ou o povo mantém essa rádio, ou essa rádio não vai funcionar. Porque eu não vou colocar propaganda na rádio. E olha, não colocou propaganda na rádio, a rádio está aí até hoje. Não colocou propaganda na televisão. Eu quero uma televisão livre. Livre quer dizer o seguinte, quando você põe propaganda nos programas, você é obrigado a interromper o programa para passar propaganda. Agora você imagina no meio de uma missa, você botar propaganda. No meio de uma palestra, você botar propaganda. Não, eu quero uma televisão livre. E outra coisa, eu mudo o horário aqui do jeito que eu quiser. Se tiver um evento especial lá no Vaticano, para o que está fazendo aqui, vamos lá para o Vaticano. Numa televisão comum, nem sempre você consegue fazer isso, por causa dos patrocinadores. Veja que interessante. E aí o Padre Jonas conseguiu manter a rádio e a televisão, está aí até hoje desse jeito. A rádio com mais de 40 anos, a televisão com mais de 30 anos, e eu acompanhei tudo isso de perto. Bom, por isso que eu peço a você, não esqueça da Canção Nova. Você pode contribuir de muitas maneiras. Tem o Pix, pix.doação@cançãonova.com. Você pode contribuir, de uma maneira muito boa também, é pelo débito automático em conta corrente. É o que eu faço. Eu autorizei o banco a, no dia 10 de cada mês, fazer uma transferência para a Canção Nova de um certo valor. Pronto, eu não esqueço. O banco também não esquece, a Canção Nova não fica sem receber. Porque um grande problema que eu acompanhei muito na Canção Nova, trabalhei 30 anos no conselho da Canção Nova, muitas vezes a pessoa começa a contribuir e para. Ora, a despesa da Canção Nova não para. Então é muito importante que a fidelização, né? Você seja fiel, entende? Por que eu gosto do débito em conta corrente? Porque você não esquece, o banco não esquece. Mas tem gente que não tem condição de fazer assim. Mas você tem o boleto bancário que você pode receber na sua casa, tem até pelo cartão de crédito. Você pode, depois vem a fatura lá, o desconto lá na sua fatura. Bom, então é isso aí. Quero mostrar a vocês um livro que eu já mostrei aqui, mas que ajuda a gente a estudar os sacramentos, para entender os 7 sacramentos. Esse livro eu escrevi de maneira bem prática. Prática quer dizer o seguinte, quais são as dúvidas que o pessoal tem sobre os sacramentos? Então, em cada sacramento que eu coloco aqui, eu coloco uma parte, vamos dizer assim, básica, doutrinária, e depois eu coloco uma série de perguntas. Por exemplo, sobre o matrimônio, que nós estamos tratando hoje. Né? O casamento sempre existiu na igreja? Sim, sempre existiu na igreja. Né? Aliás, já existia lá, antes da igreja, no judaísmo, né? E simplesmente
Cristo atualizou, né? Ou transformou em sacramento, né? Qual o sentido do matrimônio? Já explicamos aqui também o sentido unitivo, procriativo. Quais as disposições para receber o sacramento? É o que eu estou fazendo aqui nessa aula de hoje também. Né? Depois, o que acontece na celebração do matrimônio? O que acontece quando os dois diante da igreja, eles querem se unir? Não é o ministro que une eles se unem. É um sacramento diferente. Os outros é o ministro que ministra, todos os outros. O matrimônio não. Quem ministra o matrimônio são os próprios noivos. Eu quero receber essa mulher como minha esposa. Eu quero receber esse homem como meu marido. Então Deus confirma a vontade deles. E aí aquilo que eu já expliquei aqui, né? Tem que ter aquelas condições necessárias, né? Não ter medo, não ter engano, não ter outras coisas, né? Depois, quais os efeitos do matrimônio? Olha que interessante. Está aqui, ó. Os efeitos, a graça de Deus. E quantos efeitos, gente. Né? Que bonito que é a gente, todo dia eu vejo aqui eu vou à missa aqui, né? E de vez em quando o padre lá chama um casal que está naquele dia celebrando 30 anos de casado, 40 anos de casado, 50 anos de casado. Já havia até 60. Aí o padre ali faz a renovação do matrimônio dos dois. Né? É bonito, e tem um padre aqui no colégio aqui que eu vou à missa, que é o padre colégio salesiano. O padre pede que os dois tirem as alianças, né? E cada um segure a aliança na mão, ele benze as duas alianças, e aí ele pede que de novo cada um coloque a aliança na mão do outro, né? E como se fosse o casamento. É uma renovação das promessas do casamento, né? Que bonito, entende? Agora, por que um casamento chega aí com 30, 40, 50, 60 anos? A graça de Deus. Por que muitos casais se separam às vezes logo? Falta paciência, falta compreensão, falta o perdão, falta a paciência. E por que falta tudo isso? Porque falta a graça de Deus. Veja, gente, nós somos feridos pelo pecado original. Cristo veio para resgatar tudo. Uma das coisas foi o casamento. Por isso que Cristo transformou o casamento em sacramento. Casamento é uma união humana. Duas pessoas que se unem aí estão casadas. Só que não tem a graça de Deus do sacramento. É um suplemento de graça. Eu já expliquei aqui que o sacramento é uma graça especial para um motivo especial. A graça de Deus, ela existe pelo menos em três formas. Você tem a graça santificante, para manter você santo, é a graça que a gente já recebe no batismo. Depois tem a graça de estado. O que é a graça de estado? Para o seu estado de vida. Eu sou solteiro, eu sou casado, eu sou padre, eu sou bispo, eu sou papa. Uma graça especial. Então, tem uma graça especial para quem é casado, para quem é padre, o matrimônio, para quem é casado, a ordem, para quem é casado, o matrimônio. Né? E tem a graça atual. O que é a graça atual? É a graça que eu preciso agora, para o que eu estou fazendo agora. Por exemplo, estou fazendo essa aula aqui agora. Eu preciso de uma graça de Deus aqui e agora. Por isso que a gente reza antes. Já que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer de bom. Então, venha a graça de Deus. Então, no casamento, então aqui, nesse livro, né, eu vou colocando essas perguntas. Por exemplo, aqui outras perguntas que eu coloco, né, porque foi daqui que eu preparei essa nossa aula. Né? Por exemplo, eu coloco aqui quais os efeitos do matrimônio, já coloquei isso daqui. Né? Depois, o que a igreja diz sobre uniões livres e divorciados em segunda união. Eu ainda vou falar disso daqui, mas está aqui. Ó. Depois, o que a igreja pode se negar a celebrar um matrimônio? Pode, aquele caso que eu falei. Se o casal não tem condição de realizar o primeiro ato sexual,
não pode casar. Por quê? Porque o casamento só se completa na primeira relação sexual. Olha que interessante, né? Muita gente pensa que a igreja é contra o sexo. Nada disso, a igreja é a favor do sexo, só que no lugar certo. E qual é o único lugar certo do sexo? É no casal unido pelo matrimônio. Por quê? Porque Deus instituiu o matrimônio para os seus filhos nascerem. Não tem outro jeito de colocar gente no mundo. Ah, tem sim, tem inseminação artificial, só que a igreja não aceita. A igreja não quer ver uma criança nascer na mão de um bioquímico, de um químico, não. A igreja ensina, tem um documento do Vaticano, Donum Vitae, de 1983, o Dom da Vida, que fala que o filho tem o direito de ser gerado pelos seus pais, num ato de amor. Não é num tubo de ensaio frio de um laboratório. Isso a gente pode fazer com animal, com planta, tranquilo. Porque animal e planta não tem alma, não é imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, a igreja pode, às vezes... Agora, veja bem, quem é que vai dizer que aquele casal não pode ter, não tem condição física de realizar um ato sexual? Não é a igreja, é o médico. Se o médico disser para o bispo, este casal, por conta de um ou do outro, não tem condição de realizar de maneira irreversível nenhum ato sexual, aí não pode casar. Não é, veja bem, não é problema de infertilidade. O casal pode ser estéril, não consegue ter filho, mas se conseguem ter relação sexual, o casamento pode ser celebrado. Isso tem que ficar bem claro, entenderam? Então aqui eu vou colocando. A igreja pode anular um casamento? Não, a igreja nunca pode anular, ela pode declarar que um casamento não valeu. Isso eu já expliquei aqui. O que a igreja diz sobre a vida sexual do casal? Bom, isso aí é uma outra coisa que nós vamos conversar ainda um pouco aqui. Eu até escrevi um livro inteiro sobre isso, vida sexual no casamento, também muito importante. Né? E aqui uma última colocação que eu coloco aqui, o católico pode se casar com uma pessoa não católica? Em alguns casos pode. É o chamado a falta de rito canônico. Né? A igreja, o bispo pode, em alguns casos, ele autorizar um católico casar com um não católico. Claro que vai ter certas exigências para que isso aconteça. Bom, muito bem. Então, eu estava falando, né, no final do primeiro bloco, que é no casamento, é na família, que o lar é uma escola de vida cristã. Uma escola de enriquecimento humano, não só para os pais, mas também para os filhos. Uma coisa bonita que o nosso catecismo fala é que os filhos ajudam na santificação dos pais. Como? Simples. Você, para educar seus filhos, você tem que ser educado. Para que você ensine seu filho a não mentir, você não pode mentir. Para que você, entende? Então, para que você ensine para o teu filho a virtude, você tem que viver a virtude. Opa, aí você está se santificando também. E não só isso. Não só isso. Quantos sacrifícios você muitas vezes tem que fazer pelos filhos? Um filho doente, um filho que precisa de... E que você tem que se sacrificar. E esse sacrifício santifica. Por isso que eu costumo dizer para os casais, os noivos nas palestras, que o casamento não é uma curtição a dois, é uma missão a dois. Com a missão do sacerdote. A missão do sacerdote é árdua. Ele não se tornou padre para curtir a vida, para ficar rico, para ficar famoso. Não. Ele aceitou o sacerdote para servir ao reino de Deus. Então, nós, casados, aceitamos o matrimônio para servir a Deus. Servir a Deus na família, educando os filhos na fé do Cristo da igreja, ajudando o outro a se santificar. Então,
esse conceito é muito importante. O que os jovens precisam é levar para o casamento essa mentalidade. Eu não estou me casando só para ter uma mulher à minha disposição, para trabalhar para mim, para arrumar casa ou para ter vida sexual comigo. Não. Nós estamos constituindo uma família. Nós vamos gerar filhos de Deus. Isso é uma missão que vai exigir de nós sacrifícios, vai exigir oração. Entende? Então, é aí na família que se aprende a resistência à fadiga, a alegria do trabalho. Sentir que o trabalho é importante e isso pode gerar uma alegria, por quê? Porque é com o meu trabalho que eu mantenho a família, né? O amor fraterno, o perdão generoso, muitas vezes repetido, reiterado, né? Sobretudo o culto divino pela oração, pela oferta da própria vida, dos próprios sacrifícios a Deus, juntando com o sacrifício de Cristo. Então, os cônjuges, né, os noivos, o marido e a mulher, eles precisam estar preparados para cumprir esta missão sagrada. E é isso, gente, que hoje falta muito. Por que que acontece muita declaração de nulidade? Porque muita gente se casa sem preparo. Olha, eu me lembro que uma vez eu convidei para a Escola da Fé, já tem mais de 10 anos, um padre que é presidente do Tribunal Eclesiástico aqui de Aparecida. Eu não me lembro o nome dele mais. E eu fiz uma pergunta para ele: padre, quantos por cento dos casais, de pessoas que entram com a petição, né, o pedido de declaração de nulidade, quanto por cento consegue? Eu fiquei abismado. Ele disse 90%. 90%. Né? Me disse isso uma vez. Eu achei uma coisa realmente muito triste. Quer dizer que praticamente esses 90% casaram sem estar preparados, sem se conhecer profundamente. Né? Isso é algo muito perigoso, por quê? Porque fere a família. E ferindo a família, você fere a humanidade. Entendeu? Segunda aula sobre matrimônio. Vocês sabem que esse assunto é muito longo. Inclusive, eu quero ainda, na próxima aula, conversar ainda um pouco sobre educação de filhos, vida sexual do casal. São coisas muito importantes na família, no casamento. Bom, eu queria colocar aqui o seguinte, queria mostrar aqui um livro que talvez possa ajudar também alguns. Problemas no casamento. Esse livro aqui é interessante, como é que ele surgiu. Muito interessante. Eu não pensava em escrever isso daqui. Mas um dia, o pessoal do portal da Canção Nova, da internet, colocou uma pergunta lá. Quais são os seus problemas no casamento? Colocou a pergunta. Gente do céu, chegaram uma infinidade de perguntas. Negócio de 500, 600, 600 perguntas. Aí o pessoal perguntou se eu podia responder. Eu digo, engraçado, né? Vocês perguntam e eu que respondo. Digo, não tem condição de eu responder. Mas aí, eu fui lendo as perguntas e eu fui achando muito interessante. Aí eu pedi para minha esposa, que ainda era viva, isso tem mais de 15 anos, que ela separasse para mim as perguntas por assunto. E aí eu digo, aí eu posso escrever um livro, olha, deu um livro considerável. O livro está com quantas páginas? 244 páginas. Gente, eu não imaginava que tinha tanto problema no casamento. Só para ter uma ideia para mostrar a vocês, né? Por exemplo, problemas, de falta de noção do que é o casamento, né? Não conhecer a pessoa do outro, né? Depois, problema de temperamento. Um é colérico, o outro é fleumático, um é sanguíneo, o outro é introvertido. Isso interfere no relacionamento do casal. Depois, problemas, por exemplo, de descontrole emocional. Depois tem problema, por exemplo, de mau humor, tristeza. Nossa, aquela coisa que é problema de religião, problema dos pais, do casal. Né? Nossa, então eu escrevi esse livro, Problemas no Casamento. De repente, pode ser que ajude alguém aí
que estude esse assunto, que trabalha na pastoral familiar, o pessoal que trabalha na pastoral familiar, cursos de noivo, cursos de casal. Hoje estão fazendo até curso de namorado, que eu acho muito bom. Entende? Tem até curso para viúva hoje, sabia? Já me chamaram até para fazer palestra em curso de viúva. E viúva porque não é porque ficou viúva que acabou a vida, não. Eu já estou viúva há 13 anos e estou aqui trabalhando normalmente, entendeu? E quero trabalhar até quando Deus permitir. Então, pode ser que um livro desse, um outro livro que eu escrevi que pode ajudar, Sereis uma só carne, é o fundamento do matrimônio. Escrevi vida sexual no casamento. Sabe, onde eu mais gastei tempo na minha vida foi com esse trabalho com casais. Eu escrevi 8 livros focando esse problema de casamento. Entende? Problemas de namoro e assim por diante. O que é importante isso, gente? É muito importante, especialmente para quem trabalha na pastoral familiar. Toda paróquia, gente, precisa ter pastoral familiar. Porque você tratando da família, você trata de tudo, da criança, do jovem, do pai, da mãe, do avô, entendeu? Bom, mas vamos em frente. Eu queria colocar aqui o seguinte, o matrimônio, ele se baseia em 3 pontos fundamentais que eu queria destacar. Primeiro, indissolubilidade. Não separe o homem que Deus uniu. Se o casamento foi válido, não pode separar. E veja que coisa interessante. São Paulo compara o casamento com o amor de Cristo e a igreja. Lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, São Paulo fala, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, São Paulo compara Cristo e a igreja como um casamento. No Antigo Testamento é Javé e Israel. No Novo, Cristo e a igreja. Então, por que o casamento é indissolúvel? Porque o amor de Cristo e a igreja é indissolúvel. O amor de Cristo e a igreja nunca vai acabar. Depois, fidelidade. É o segundo ponto. Cristo e a igreja também mantêm uma fidelidade. Faz 2000 anos que a igreja existe, a igreja é fiel a Cristo, está aí. O Papa, a igreja é mais forte do que nunca. Terceiro, a fecundidade. Como é que nascem os filhos da igreja? Pelo batismo. Então, no casamento tem a fecundidade, onde nascem os filhos. Estão vendo como é que a igreja compara o matrimônio com o amor do Cristo pela igreja e Javé e Israel no Antigo Testamento? Então, essa aliança de Cristo com a igreja, essa aliança que o casal põe nos dedos, né? É indissolúvel, é fiel e é fecundo. E os seus filhos nascem pelo batismo. Bom, já falei aqui, né, quais são os efeitos do matrimônio, quando eu mostrava o livro aí. Então, para curar as feridas do pecado, né? Quais são as feridas do pecado? Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, ganância, né? As feridas que são paixões que lutam dentro de nós e que dificultam os relacionamentos. Então, para curar essas feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da graça de Deus. Jesus Cristo veio exatamente para eliminar em nós as fraquezas do pecado original. Por isso que Jesus fala muito claro, né? Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Gente, nós temos que pensar muito nisso. Sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Então, a graça do sacramento do matrimônio dá aos esposos aperfeiçoar o amor entre eles, fortificar a sua unidade indissolúvel. Por esta graça, né, os cônjuges se ajudam mutuamente a se santificar na vida conjugal, como também na aceitação e educação dos filhos. Então, pela graça do matrimônio, do sacramento do matrimônio, Cristo se une aos esposos, né, vivificando pela presença divina. Né? É bonito Jesus nas bodas de Caná, né, socorrendo os noivos ali. Para eles não tinha mais vinho, mas para nós o que falta? Né? Nossa Senhora dizendo para Jesus, eles não têm mais vinho. Né?
Hoje Nossa Senhora deve estar dizendo para Jesus, para muitos casais, Jesus, eles não têm mais dinheiro, eles não têm mais paciência, eles não têm mais fé. Faça alguma coisa, Jesus. Né? Então, os esposos no matrimônio, eles são assumidos por Cristo. Né? Aquilo que é humano é impregnado pelo divino. Entende? No matrimônio, tudo que o casal faz de humano se torna divino. Uma mãe que lava uma roupa, que arruma uma casa, que faz uma cozinha, o matrimônio torna isso divino. Entende? Esses pequenos sims de cada dia, a própria intimidade conjugal, familiar, a educação dos filhos, o trabalho, os problemas, os altos e baixos são santificados por Cristo pelo matrimônio. E se torna um meio assim recíproco de santificação para o casal. Né? A nossa editora tem um livro, eu quero ver se eu trago aqui uma outra vez, né? Um padre que pediu que eu publicasse, o padre Kevin. Ele escreveu um livro sobre a vida de 12 casais, ou que já foram canonizados, ou são beatificados. Que coisa bonita. Até na capa do livro está os pais de Santa Teresinha. Por quê? Porque é o primeiro casal que os dois foram canonizados no mesmo dia e juntos. E tem ali 12 casais. Eu me lembro São Luís IX, rei da França, com a esposa, e outros. Né? Ou seja, o casamento é um caminho de santificação. E quem é que faz essa santificação do casal, divinizando a vida humana dele? É o matrimônio. É a graça do matrimônio. O Papa Pio XI, ele afirmava o seguinte: quando os fiéis prestam esse consentimento sinceramente, né, abrem para si mesmos os tesouros da graça sacramental. Quer dizer, quando o casal se aceita receber um ao outro como marido e mulher, né, com consentimento pleno, sem engano, sem mentira, sem violência. Então, o Papa diz, eles abrem para si mesmos os tesouros da graça sacramental, onde podem aurir as forças sobrenaturais para cumprirem a sua missão e os seus deveres fielmente, santamente, com perseverança até a morte. Por isso que você vê casal aí, né, com 50 anos de casado e etc. Né? Eu mesmo tenho 7 irmãos vivos, né? Todos nós já passamos de 50 anos de casado. Todos nós já passamos de 50 anos de casado. Mas de onde é que vem isso? Da fé que nós recebemos da igreja e dos nossos pais. Né? Então, é pela graça de Deus, isso é muito importante a gente entender, que o casal poderá vencer as queixas, as lamúrias, as condenações, os ciúmes, as fofocas, as infidelidades, até, né, sei lá, até ressentimento, briga que às vezes pode acontecer. E que acontece, gente? Nós humanos temos os nossos momentos de fraqueza, mas com a graça de Deus, e veja, gente, veja, custou o sangue de Cristo. Eu acabei de mostrar a vocês a capa do livro, né, sobre os sacramentos. Vou mostrar de novo. Da onde que desce os sacramentos? Do sangue de Cristo. Então, a graça do matrimônio que fortalece o casal não é uma graça gratuita, é uma graça que custou o sangue de Cristo, para que o casal tenha essa força. Entende? Então, muito importante. A gente sabe que no casamento tem muitos obstáculos. Falta de diálogo e comunicação. Muitas vezes existe falsidade do lado de um ou do lado do outro. Muitas vezes existe mentira. Gente, cuidado com a mentira. Jesus disse que o demônio é o pai da mentira. É pela mentira que muitas vezes o demônio acaba com o matrimônio. A displicência com o outro. Eu não posso ser displicente com o marido, com a esposa. Né? Muitas vezes a gente é cheio de cuidado com as pessoas de fora, né? Mas chega em casa é displicente com o marido, com a esposa. Outra coisa que prejudica muito o matrimônio, as reclamações. Sabe?
A pessoa que fica reclamando, ela envenena o oxigênio do lar. Então tem muitas coisas que o casal tem que tomar cuidado para não dividir. Ó, dinheiro. Não separe o dinheiro o que Deus uniu. Até tem um consagrado da Canção Nova, o Bruno, que escreveu um livro com esse título: Não separe o dinheiro que Deus uniu. É isso mesmo, é o dinheiro. Às vezes a moda, não separe a moda o que Deus uniu. Não separe os parentes o que Deus uniu. Entende? Então, sabe, não faltam problemas no casamento. Entende? Às vezes o apego demasiado que um ou outro tem aos pais, prejudicando o próprio casamento. Temos que ter amor aos pais. Mas o mais importante para nós é o marido e a mulher. Vamos cuidar dos pais? Sim. Mas eu não posso deixar o esposo, a esposa em segundo lugar no relacionamento. Então tem muita coisa que é preciso a gente analisar com cuidado, né? E na fé, na oração, procurar vencer. Bom, o sacramento do matrimônio não é um ato mágico e que vai transformar instantaneamente, automaticamente os noivos. Saiu do altar, pronto, sai santificado do altar, né? E ali na celebração vão ser destruídas todas as más inclinações e defeitos dos dois. Não, os dois vão continuar como são, com os mesmos defeitos, com os mesmos problemas. Só que agora eles vão levar uma ferramenta, a graça de Deus. Entenderam? Por que eu estou colocando isso? Porque hoje, infelizmente, né, há um neopaganismo que entrou dentro da igreja, que muitos jovens, às vezes filhos de pais cristãos, não quero casar não, casamento é só para gastar dinheiro, festa, não, vamos só se juntar aqui, a tal coabitação, né? Não, falta a graça de Deus para você vencer as dificuldades. Depois não se assusta quando os problemas surgirem e o casal quiser se separar. Tá? Então, a partir do casamento, guarde isso, há uma semente divina no coração de vocês dois. Né? E que se encontrar terra fértil, ela vai germinar e vai trazer para vocês a felicidade. Ok? Então, gente, está aí. Né? O amor deve ser definitivo, o amor não pode ser até uma nova ordem. Esta união íntima do casal, essa doação recíproca de duas pessoas é essencial para o bem dos filhos. Né? E exige, logicamente, a fidelidade dos cônjuges, a indissolubilidade, a unidade, que eu já expliquei na primeira aula, e tudo isso, evidentemente, vai depender dessa graça matrimonial. Beleza? Muito bem, é o que eu tinha para a nossa aula de hoje, mas nós vamos continuar essa conversa ainda, porque ainda tem mais coisa para a gente tratar. Vida sexual do casal, educação dos filhos, que nós temos que falar ainda um pouco. Tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe. Peço que algum sacerdote ou diácono nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.